3 Supreme Iron God System Capítulo 16 Missão cumprida. Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Assim que o Visconde Felberta chegou à sua mansão, ela saltou da carruagem e correu em direção ao seu quarto. Embora os criados tenham ficado surpresos com suas ações, não se atreveram a perguntar nada e suas duas criadas foram a segui-la silenciosamente, acompanhando-a com facilidade. Vendo uma figura familiar sentada em frente ao seu quarto, Felberga iluminada e animadamente, Nux. Mãe Nux queria agir como se estivesse animada em ver o Visconde novamente, mas não esperava que ela corresse até ele e abraçasse sem pensar em nada. Ele então viu uma dor incomum nas pernas dela e entendeu o que aconteceu. Mais uma vez, surpreso com a habilidade ridiculamente dominada que ele tem, ele olhou para as criadas e planejadas. Eu cuidarei do Visconde Felberta daqui. Você pode se desculpar por hoje. As criadas notaram a mudança em seu tom em apenas 2 dias, mas vendo o Visconde agindo assim, balançaram a cabeça e se curvaram antes de sair. Nux, por outro lado, sorriu enquanto segurava a bunda rechonchuda de Felberta e a carregava para seu quarto. Embora surpreso com suas ações, o Visconde não reclamou e deixou fazer o que quisesse. Nux então a colocou suavemente na cama antes de dizer em um tom suave: Mãe, você deve estar cansada, deixe-me massagear seu corpo e ajudá-la a relaxar desta vez. Não houve gagueira em suas palavras, seu tom apenas carregava um tom gentil, mas convincente. Felberta assentiu antes de fechar os olhos. Então devo ajudá-la a tirar seu vestido? Surpresa com suas palavras, Felberta abriu os olhos e olhou para Nux. Nux corou antes de explicar: Você sabe como é difícil massagear sem contato direto com a pele. Já que quero que você se sinta melhor, peço que tire o vestido. Achando a explicação lógica, ela assentiu e permitiu que ele tirasse o vestido. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux antes que ele rapidamente tirasse o vestido e olhasse para Felberta deitada na cama vestindo nada além de um sexy sutiã e calcinha preta, de costas para ele. Ele também abriu o cabelo dela, já que gostava mais de cabelo aberto do que de coque. Com tudo pronto, ele esfregou as mãos antes que ela começasse com os ombros, e lentamente começou a descer, pelos ombros traseiros, para as costas, depois para a parte inferior das costas, antes de começar a massagear sua bunda rechonchuda com cuidado e delicadeza extras. Aos solavancos de prazer assaltaram o corpo de Felberta. Ela queria questionar o que ele estava fazendo, mas quando as mãos dele massagearam sua bunda, a sensação de formigamento que havia sido suprimida depois que ela o abraçou e rompeu, e desta vez foi muito mais forte do que antes. Combinado com quão bom foi quando ele tocou sua bunda, ela esqueceu completamente todas as suas perguntas e desistiu. No entanto, antes que ela pudesse desfrutar completamente da sensação, a mão de Nux continuou até as coxas rechonchudas e depois até as pernas e pés. Sentindo-se frustrada, ela quis dizer-lhe para continuar massageando suas nádegas e coxas, mas então sentiu as mãos dele voltando para suas pernas. Percebendo o padrão, ela ficou em silêncio e gostou da massagem. Nux sorriu ainda mais ao vê-la agindo assim. Claro que desta vez ele não estava aqui apenas para massagear o corpo dela. Ele estava aqui para cumprir a missão e fazer de Felberta sua. Pensando que era hora de pular para o próximo passo, ele massageou a bunda dela antes de subir. Enquanto as mãos dele se moviam em direção às costas dela, Felberta balançou a cabeça interiormente antes de seus olhos se arregalarem quando sentiu algo tocando sua irmã mais nova. Ela rapidamente virou a cabeça e viu uma enorme tenda bem na frente de sua irmã mais nova. Então olhou para Nux, que ainda estava massageando suas costas. Então ele se inclinou para massagear os ombros dela e sua tenda começou a esfregar o canal dela. Aí ela soltou um gemido suave, mas Nux não foi capaz de ouvir. Sua irmã mais nova começou a tremer. Uma sensação de formigamento desta vez foi incomparavelmente mais forte do que antes. Uma imagem apareceu em sua mente e ela engoliu em seco pensando nessa possibilidade. Ah! Nux, ela esclarece. Sim. Eu quero que você me massageie aí embaixo. Nux então se pronunciou antes de tocar sua bunda e questionar. A quê?
A que não, o rosto de Nux ficou vermelho antes que ele tocasse sua irmã mais nova e questionasse. A que? Sim. Tudo bem. Nux acenou com a cabeça antes de começar a massagear ao redor de seu canal, aumentando sua sensibilidade. MMNHN não com as mãos. Então como devo fazer isso? Nux questionou, perplexo. Felberta olhou para a virilha dele enquanto respondia, "Se com isso." O quê? Nux gaguejou enquanto corava. Ele não podia acreditar que ela acabou de perguntar. J. Apenas faça isso. Felberta tentou, com tom severo, embora fosse melhor se ela não gaguejasse. Ah, como você diz? Nux acenou com a cabeça com um rosto vermelho como um tomate antes de abaixar a calça e um grande monstro de 20 centímetros aparecer. Gole. Felberta engoliu em seco de forma audível. Sua expectativa estava em outro nível. Nux também não perdeu muito tempo. Ele tirou a calcinha dela com habilidade e sua vara entrou diretamente no canal dela. Com suas entradas já molhadas de todas as provocações e estímulos, o pau de Nux deslizou diretamente em sua parte mais profunda sem qualquer resistência. Felberta gemeu de alegria. Todo o formigamento que ela sentiu durante todo o dia finalmente final e foi substituído por imensa quantidade de prazer. O prazer tão extremo que seus olhos rolaram e ela respirou fundo antes de soltar um gemido alto. Ela sentiu como se finalmente estivesse satisfeita. Já se passaram 7 anos desde que seu marido morreu. Bem, embora ela o chamasse de marido, não havia nenhum sentimento romântico entre eles. Então, depois que tiveram um filho, eles nunca mais fizeram sexo. Além disso, a arma dele era um pouco pequena, então ela não pode dizer que se sentiu muito bem quando eles fizeram isso, o que é completamente diferente de agora, onde ela estava nas nuvens com apenas um único golpe. Claro, Felberta não era a única que se sentia bem. A 2 vezes virgem que finalmente perdeu a virgindade sente ondas de prazer atacando seu corpo enquanto suas entranhas quentes e macias se aglomeravam em torno de seu pau enquanto seu útero já estava chupando seu pau cada vez mais fundo, como se quisesse engolir tudo. Se não fosse pelo treinamento que passou nos últimos 2 dias, ele teria simplesmente gostado com esse único impulso. Respirando fundo, ele especifica seus pensamentos enquanto puxava seu pau para trás antes de mergulhá-lo ainda mais fundo do que antes. A Anuga apreciando a sensação sobrenatural, Nux parou por um momento antes de perfurá-la novamente, depois novamente, e novamente, antes de perder o prazer e continuar. Os dois gemeram enquanto acasalhavam como animais. Nux tentou ir mais fundo com cada impulso. Felberta abriu os lençóis com força enquanto mordia os lábios para controlar seus gemidos, mas ficou claro que ela falhou miseravelmente. Percebendo que ele estava a gozar, Nux posteriormente suas estocadas antes, clique com um único clique, ele tirou o sutiã e o removeu. Ele então virou o corpo dela, fazendo-a encará-lo. Felberta abriu os olhos e vendo seu corpo nu e seu rosto de outro mundo coberto de suor, radiação. Ela não estava sozinha. Até mesmo Nux estava apreciando a vista de seus cabelos negros espalhados por todo lado, um sorriso que estava em seus lábios suculentos como cereja enquanto seus gêmeos deliciosos se moviam para cima e para baixo enquanto ela respirava. Ele não perdeu mais tempo quando se abaixou e começou a lamber seu mamilo rosa enquanto massageava o outro seio com as mãos. Outra onda de prazer assaltou o Visconde. A Anela gemeu de prazer antes de agarrar a cabeça dele e forçá-la mais fundo em seu peito. A parte inferior de seu corpo se contraiu de prazer, seus canais se apertaram, esmagando e esmagando seu pau com seu interior mácio. Incapaz de lidar com o prazer repentino, seu leite explodiu e ele gozou. À medida que o seu leite espesso enchia suas entranhas, era como se sua última parede tivesse sido quebrada e ela gemeu em êxtase antes que seus sucos também jorrassem. De repente, Nux sentiu um poder estranho fluindo em seu corpo. Ele queria verificar o que era, mas estava cansado demais para, também, queria saborear essa sensação celestial sem qualquer tipo de interrupção. Nux então deixou seu corpo cair em cima do Felberta. Os dois não tiveram força para pensar em nada e ficaram na mesma posição por enquanto. Depois de um tempo, quando Nux finalmente conseguiu se mover, ele se moveu para a direita do Visconde. Percebendo o movimento, ela abriu os olhos, e quando suas íris negras olharam em seus olhos dourados, ela brilhou docemente enquanto assentia. Foi muito bom. Nux não respondeu, apenas moveu seu corpo fraco para perto dela e selou os lábios dela com os seus.
Ele não usou a língua porque estava cansado, então apenas chupou seus lábios suculentos por um tempo antes de retornar ao seu lugar original e acenar com a cabeça. Realmente aconteceu. Felberta, por outro lado, ficou pasma e não conseguiu reagir à sua ação repentinamente. Ela sentiu algo incrível em seus lábios antes que a sensação desaparecesse, confundindo-a e chocando-a ao mesmo tempo. Você está muito ousado. Ela comentou. Eu li no livro. Nux corou enquanto tentava evitar o contato visual. O Visconde confessou quando ela clamou a cabeça e beijou seus lábios. Eu realmente gostaria de ver o livro que você está lendo. Esta frase fez Nux suar incontrolavelmente. Ele leu algum livro? Claro, ele não fez isso. Caramba, ele nem sabia ler. Claro, como ator profissional, ele continuou enfrentando sem pânico e acenou com a cabeça com o rosto vermelho. Mas alguns minutos depois, ele finalmente tirou seu irmão mais novo de sua irmã antes de mover seu corpo um pouco e abraçá-la por trás. Ele também não se esqueceu de colocar o pau na segunda posição mais confortável que ficava entre as coxas rechonchudas de Felberta enquanto tocava levemente seu canal. O corpo do Visconde tremia um pouco, mas ela estava cansada demais para dizer ou fazer qualquer coisa. Então ela fechou os olhos diretamente e apreciou o carinho suave de Nux em seus seios com um sorriso no rosto. Ao vê-la assim, Nux riu interiormente, mas quando estava prestes a fechar os olhos, pegou um som em sua mente. Ding, missão cumprida. Supreme Arengon System capítulo 17 perigoso. Isso era muito perigoso. Ding, missão. Foda-se Felberta Alvey. Descrição. Bem, foda-se Felberta Alvey. Recompensa. Olho do discernimento. Aviso. Se a missão falhar, a habilidade, Cravintosh, será desativada. Prazo, 30 dias. Status, concluído. Você gostaria de receber as recompensas, sem números, animado. Nux pressionou sim rapidamente. Ding, fusão do olho do discernimento no corpo do hospedeiro. De repente, Nux sentiu uma dor insuportável nos olhos, mas ao perceber Felberta dormindo profundamente ao seu lado, cerrou os dentes e usou toda a sua força de vontade para não gritar de dor. Veias estalaram em sua testa enquanto todo o seu corpo tremia. Ugh! De repente, gotas de sangue escorreram de seus olhos e isso continuou por um tempo. Depois de um tempo, a dor finalmente cedeu e uma mensagem apareceu. Ding, Eof Discerning fundido com sucesso. Nux respirou pesadamente antes de limpar o sangue e abrir os olhos. Se alguém olhasse de perto, diferentes padrões dourados poderiam ser vistos movendo-se dentro de suas íris douradas, fazendo-o parecer mais misterioso. Seus olhos caíram sobre Felberta e de repente uma tela apareceu. Nome, Felberta Alvey. Idade, 28. Cultivo de mana, mortal. Cultivo corporal, mortal. Vírgula, ocupação, Visconde do Reino Skifal. Raça, humano. Talento, baixo. Nível, 3. VP, 100 para, 7. AGL, 8. VIT, 10. STM, 8. INT, 7. Dev, 7. Posso ver o status dos outros com essa habilidade. Droga, isso é conveniente. Nux se alegrou interiormente antes de se lembrar daquela sensação estranha que sentiu depois de verificar seu status. Status. Assim que ele pensou nisso, uma tela apareceu na sua frente. Nome Nux Leander. Idade, 18. Cultivo de mana, mortal. Cultivo corporal, mortal. Vírgula, raça, humano. Talento, baixo. Nível, 2. VP, 120 para, 8. AGL, 16. VIT, 12. STM, 13. INT, 10. DEV, 7. Pontos em branco, 3. Habilidade, toque de desejo, olho do discernimento. Membros do harém, Felberta Alvey. Ele subiu de nível. Ele calculou e concluiu que a cada aumento de nível, ele ganha 2 pontos de estatísticas para cada atributo que não seja uma estatística de inteligência, para a qual ele ganha apenas 1 ponto e 3 pontos em branco. Isso significa que ele ganha um total de 14 pontos a cada atualização. Isso é dominador. Ele pensou que não obteve 2 pontos em estatísticas de inteligência, mas não conseguiu encontrar uma explicação. Então encolheu os ombros. Espere. Minhas estatísticas aumentarão se eu malhar? Espere. Por que não pensei nisso quando cheguei a este mundo? Ah! Eu estava muito ocupado encontrando maneiras de foder Fel. Zumbi?
É isso que eles chamam de explicitamente pós-nós. Ok, não vamos pensar nessa bobagem. Vamos dormir. Vou acordar cedo e testar minha teoria. Pensando nisso, ele abriu o abraço em torno de Felberg e entrou na Terra dos Sonhos. No dia seguinte, Felberta concordou com um sorriso satisfeito no rosto. Ela se virou antes de seus olhos se arregalarem porque não conseguiu encontrar Nux. Toda sua sonolência desapareceu quando ela chamou as criadas. Esquila. Lane. Havia um tom de urgência em sua voz. Mestre. Duas mulheres rapidamente entraram na sala enquanto se curvavam. Onde está Nux? As duas criadas se entreolharam antes que uma chamada Esquila respondesse. Mestre. Mestre Nux está no jardim. Ela não sabia como se dirigir a Nux depois da noite em que o Visconde e ele acabaram de ligar ele mestre. HMM. O que ele está fazendo no jardim? Fel questionou. Deixe isso. Eu mesmo vou dar uma olhada antes que eles pudessem responder. Fel rapidamente se levantou e quando ela estava prestes a sair, Esquila gritou. Mestre. Pelo menos use algumas roupas. Fel olhou para baixo antes de corar um pouco, limpando a garganta. Ela rapidamente vestiu um vestido normal e caminhou em direção ao jardim com duas criadas a seguindo. Ao entrar no jardim, Felberta viu um homem bonito, encharcado de suor, fazendo flexões no chão. Embora Fel pudesse ver seus braços tremendo, ele continuou e depois de mais alguns, seu corpo finalmente caiu. Fel queria correr em sua direção, mas quando viu um sorriso satisfeito que apareceu de repente em seu rosto, ela parou e decidiu olhar para ele um pouco mais. Nome Nux Leander, idade, 18, cultivo de mana, mortal, cultivo corporal, mortal, vírgula, raça, humano, talento, baixo, nível, 2, PV, 120 FUR, 8, AGL, 16, VIT, 12, STM, 13, INT, 10, DEV, 8, pontos em branco, 3, habilidade, toque de desejo, olho do discernimento, membros do harém, Felberta Alvey, Nux, que agora estava deitado no chão, sorriu ao ver seu status. Seu experimento foi bem sucedido. Embora ele não tenha recebido muitos atributos, sua defesa ainda melhorou em um ponto e ele podia sentir que se continuasse por mais alguns dias, sua força também aumentaria. Ele estava se arrependendo de sua decisão de adicionar alguns pontos à sua agilidade e resistência, mas não pensou muito sobre isso. Ele não pode brincar com a vida. Tinha certeza que poderia ganhar muitos pontos no futuro. Este não foi seu único ganho. Ele experimentou um pouco e descobriu que, ao contrário de seu toque de desejo, olho da descrição, era uma habilidade ativa que seria ativada sempre que ele pensasse sobre isso. Foi uma coisa boa. Seria estranho se ele estivesse na frente de um grupo grande e tudo que ele conseguisse ver fosse a tela do sistema. Ele riu ao se levantar e assim que se virou, viu Felberta olhando para ele com um sorriso no rosto. Ele sorriu de volta antes de ativar seu olho da descrição, e seus olhos se arregalaram de surpresa. Nome, Skillali. Idade, 25, cultivo de mana, avanço, cultivo corporal, mortal, vírgula, raça, humano, talento, médio, nível, 24, PV, 280 a 280, MP, 390 a 390, FUR, 29, AGL, 34, VIT, 28, STM, 32, INT, 39, DEV, 27, nome, Lanionei, idade, 26, cultivo de mana, avanço, cultivo corporal, mortal, vírgula, raça, humano, talento, médio, nível, 23, PV, 270 a 270, MP, 370 a 370, FUR, 33, AGL, 28, VIT, 27, STM, 29, INT, 37, DEV, 34. Eles podem me esmagar com os dedos. Ele engoliu em seco e jurou que os trataria com respeito. Agora que pensou nisso, percebeu que um visconde como Felberta não pode ficar desprotegido. Caso contrário, até mesmo cultivadores aleatórios poderiam destruir toda a casa de um nobre e o caos ocorreria. Ele também notou aquela estatística de MP que ele não viu por conta própria, ou o status de Felberta, pensando que poderia aparecer depois que ele subisse um pouco de nível. Ele ignorou.
Porque a necessidade repentina de fazer exercícios. Enquanto Nux estava perdido em pensamentos, Fel questionou com um sorriso divertido. Achei que deveria começar a me exercitar um pouco agora que... Ele corou no meio da frase e parou. E agora, o quê? Nada. Nux respondeu enquanto dava alguns olhares para a área da virilha de Fel. Entendendo o que ele estava pensando, Fel corou e quando ela estava prestes a dizer algo, Nux continuou. A propósito, você está muito linda hoje. Lady Fel. Ele também mudou sutilmente a maneira como se dirigia a ela. Ele não pode ficar nesta posição fraca para sempre, certo? Nux decidiu iniciar seu segundo plano. Claro, ele ainda terá paciência com tudo, pois sabia que não deveria apressar as coisas. Surpreso com o elogio repentino, Fel não soube como reagir e respondeu, o que você quer dizer? Eu nem tomei banho ainda. E daí? Basta olhar para o seu rosto. Outras mulheres não podem ter essa beleza mesmo que tomem banho 100 vezes por dia. Nux se calou e antes que ela pudesse reagir ele caminhou em sua direção e continuou. Claro, depois de tomar banho, você ficará ainda mais atraente também. Você está ficando atrasado para o escritório. Então vamos indo. Irmã Lane, por favor, prepare a água do banho para Lady Fel. Dizendo isso, ele pegou a mão de Fel enquanto caminhavam em direção ao quarto dela. Lane, por outro lado, estava confuso. Como ele sabia meu nome? Você mudou enquanto ela caminhava com o Nux. O Visconde murmurou. Eu disse que você mudou. Você está mais ousado do que o normal. Bem, eu me transformei em um homem vindo de um menino. Nux respondeu enquanto corava. Um homem? Fel murmurou antes de pensar em uma possibilidade. Espere, é por isso que você estava malhando esta manhã? Nux não respondeu enquanto continuava andando enquanto tentava esconder seu rosto vermelho. Ah, então é por isso agora eu sei por que você estava agindo tão estranho. Você se tornou um homem. Fel riu alto enquanto Nux continuava andando sem responder. Enquanto eles entravam no quarto dela, Fel sorriu maliciosamente enquanto questionava. Mas Nux, e se eu quiser que você continue como estava? Não posso fazer isso. Nux respondeu instantaneamente. Mas você não disse que faria tudo o que eu quisesse. Fel questionou com um sorriso divertido quando, de repente, Nux parou de andar antes de encurralá-la contra uma parede e colocou a mão na frente de seu ombro, cortando todas as suas rotas de fuga. Seus movimentos eram tão rápidos que Fel não conseguia reagir a eles. Eu disse isso, Lady Fel. Mas não farei nada que possa deixar você triste no futuro, mesmo que seja você quem me diga para fazer isso. Embora surpreendente e um pouco animado por algum motivo, Fel manteve a calma enquanto questionava. Por que eu ficaria triste se você continuasse sendo o garotinho fofo que é? Nux falou com a pergunta dela antes de fechar os olhos, inclinar o rosto e se aproximar dela. Os batimentos cardíacos de Fel pararam. Ela fechou os olhos e moveu os lábios um pouco para frente, mas de repente, ela sentiu os lábios de Nux passando pelos dela e eles chegaram na frente de sua orelha direita enquanto ele sussurrava sedutoramente. Você definitivamente vai perder muitas coisas se eu continuar como o garotinho fofo que eu era. Por que você não confia em mim com isso? Cai. O coração de Felberta disparou e seu rosto ficou vermelho, e como se fosse compelido por alguma força, ela sentiu fracamente. Ela só abriu os olhos quando sentiu que Nux havia se afastado dela. Mas, inesperadamente, em vez de seu olhar confiante, ela pensou que ele teria. Ele encontrou um Nux com um rosto vermelho brilhante enquanto murmurava. Eu ainda não tenho muita experiência com isso. Me dê algum tempo. Felberta não sabia como agir. Suas emoções eram turbulentas. Ela achou o homem Nux extremamente atraente, mas também achou esse menino Nux extremamente fofo. Ela estava confusa sobre quem era melhor. Mas assim que ela pensou sobre essa questão, a imagem de Nux encurralando-a contra uma parede surgiu em sua mente. Ela sentiu sua irmã mais nova formigando e chegou rapidamente a uma resposta. Ela então olhou para Nux, que estava corando e evitando o contato visual e não pôde deixar de rir alto. Tudo bem, estou ficando atrasado. Vou tomar um banho enquanto Você faz o que quiser. Nux assentiu e Fel caminhou rapidamente em direção ao banheiro. Seu coração ainda batia rapidamente, como se ela tivesse corrido uma maratona. Seu rosto ficou vermelho quando ela se lembrou de ter sido empurrada contra uma parede. Perigoso. Isso foi muito perigoso.
Meu coração quase explodiu, ela murmurou. Supreme Arengon System capítulo 18a. Parece que tenho que limpá-lo novamente. Neste momento o Visconde Felberta estava sentado dentro de sua grande banheira sem absolutamente nada. Seu rosto estava vermelho e seus movimentos eram rígidos. No momento, sua mente estava ocupada por uma única pessoa, e essa pessoa era Nux. Lembrando como ele a empurrou contra a parede, seu rosto ficou ainda mais vermelho quando ela bufou. HMPH. Como ele ousa falar assim comigo? Ele se tornou um homem, ele diz. De repente, as imagens dele perfurando seu pau duro apareceram em sua mente e seus movimentos pararam. Mas foi bom. O que foi bom? Senhora Fel? De repente ela ouviu uma voz familiar, mas desconhecida. Ela se virou e viu Nux parado na sua frente, completamente nu, exceto por uma toalha cobrindo sua virilha. E por que você está aqui? Ela questionou com um olhar confuso no rosto. Ela não esperava que ele aparecesse assim na sua frente com justiça quando ela estava pensando nele. HM. Achei que deveria te ajudar a tomar banho e resolver vir aqui dizendo isso. Ele entrou na banheira e sentou-se ao lado dela como se fosse completamente normal. Na realidade, até Nux estava se sentindo um pouco envergonhado e tímido com isso. Ele estava preocupado que suas ações pudessem sair pela culatra, mas então ele levou todas as suas preocupações. Ele teve que correr o risco. Não pode ficar muito passivo ou ficar como um brinquedo de menino para sempre. Ele precisa ser mais ousado e desenfreado. Claro, ele só poderia fazer isso agora porque tinha certeza que o Visconde não poderia mais viver sem ele. Portanto, embora ela possa puni-lo se estiver insatisfeito, ela não o matará. E como as recompensas eram suficientes, ele decidiu correr esse risco. Ah? Quando eu disse que precisei da sua ajuda para tomar banho? Felberta questionou. Como alguém tão inteligente e bonito como você pode precisar da ajuda de alguém para tomar banho? Só pensei que seria mais conveniente para você se eu fizesse isso. Ele diz isso enquanto eu pega e a coloca em seu colo. Ele então posicionou o queixo no ombro dela e questionou sedutoramente. Tenho certeza que você prefere assim, não é? E antes que ela pudesse responder, ele ofereceu, claro, se for desconfortável para você de alguma forma. Basta dizer uma palavra e eu irei embora o mais rápido possível. Ele até empurrou levemente enquanto dizia isso. Não. Está tudo bem. Você pode fazer isso se quiser. Ela não poderia vencer esse homem Nux. Nux convidou e pegou um sabonete enquanto respondia. Então acredito que devo começar rapidamente já que o Visconde deve estar ficando atrasado. Ele a pegou um pouco e depois a colocou em uma posição mais confortável, para ele, é claro. Ele colocou a sua pila mesmo entre as coxas e a rata dela enquanto entrelaçava as pernas com ela. Então ele começou pela cintura fina dela, antes de evitar seus lindos seios nus enquanto limpava seus ombros e braços. Ele então desceu, evitando os seios dela novamente antes de limpar suas coxas, claro. Ele deu cuidado especial à parte interna das coxas, chegando um pouco perto de sua irmã mais nova antes de se afastar, enchendo a expectativa e decepção ao mesmo tempo. MMH emitiu um gemido suave e saiu da boca de Felberta. Decidindo que já provocava a irmã mais nova o suficiente, ele voltou para a cintura dela, mas desta vez, ele circulou ao redor dos seios inferiores sem tocá-la antes de passar para os ombros e repetir o mesmo com os seios superiores. O Visconde Felberta, por outro lado, sentiu sensações diferentes enquanto suas mãos se moviam. Sua irmã mais nova estremecia de frustração enquanto seus seios sentiam uma coceira estranha e seus mamilos mácios e rosados endureciam. O sorriso que apareceu no rosto de Nux ao ver a reação dela o fez parecer não menos perigoso do que um demônio intrigante que prende donzelas com seus planos. Ao mesmo tempo, sua vara também endureceu quando ele começou a movê-la um pouco, sentindo prazer em suas coxas rechonchudas e ao mesmo tempo provocando cada vez mais sua irmã mais nova. A respiração do Visconde acelerou quando seu corpo começou a tremer de frustração. Finalmente, ela cedeu à tentação e pediu, se limpe lá também. Onde, Senhora Fel? Meus seios. Como você diz dizendo isso? Ele de repente agarrou seus seios moles e começou a limpá-los rudemente. O Visconde gritou de prazer e surpresa, fazendo-o apertar as coxas carnudas, o que de repente aumentou o prazer que Nux estava sentindo. Ugh! O estímulo repentino o forçou a vazar seu leite enquanto manchava as coxas do Visconde e sua irmã mais nova com sua porra. Opa,
Parece que tenho que limpar aquela área novamente. Dizendo isso, suas mãos se moveram em direção às coxas dela enquanto ele as lavava novamente antes de seus dedos se moverem em direção ao canal dela, que já estava se contorcendo incontrolavelmente depois que sua porra caiu em cima dele. Seu dedo circulou em torno de sua entrada por um tempo antes de beliscar seu clitóris ereto, fazendo-a gemer de êxtase. Anti-HMM. Acho que de alguma forma entrou. Deixe-me limpá-lo completamente então sem esperar pela confirmação. Seu dedo médio entrou diretamente em sua boceta seguido pelo dedo indicador. Seus dois dedos esfregaram seu interior molhado e mole, encontrando todos os seus pontos fracos. A Ana Felberta continuou gemendo de prazer enquanto ele brincava com a buceta dela. De repente, uma ideia estranha surgiu na mente de Nux quando ele mudou os lábios da orelha esquerda dela ou o tio ele soprou um pouco de ar em seu ouvido suavemente. O corpo de Felberta estremeceu estranhamente antes que seu canal se contraísse e a Aniela chegou. Os seus sucos jorraram sem parar, manchando-lhe novamente as coxas. Parece que tenho que limpá-lo de novo. Supreme Arengon System Capítulo 19 Assistência em diferentes áreas de trabalho. Depois do que pôde ser chamado de sessão de banho mais longa do que já teve, o Visconde Felberta saiu do banheiro com uma expressão satisfeita, mas cavadora. Estamos atrasados e tudo isso é por sua causa. O que você tem a dizer em sua defesa? Peço desculpas profundamente pelo inconveniente que causei, embora direi, foi muito bom, não foi? Os lábios do Visconde Felberta se contraíram ao ouvir seu comentário. Ela queria repreendê-lo, mas quando pensei sobre isso, realmente me sinto bem. Estou sendo desencaminhado por ele. Ela cerrou o punho em frustração, mas quando se lembrou do prazer que sentiu alguns minutos atrás, decidiu deixá-lo ir. Eu sou muito fraco contra ele. Tudo bem, não adianta reclamar já que já estamos atrasados. Vamos rápido para economizar tempo, afirmou ela enquanto acelerava o passo. Espere, eu vou com você? Nux questionou. Sim, decido levar você como meu mordomo de agora em diante, mas eu não sei nada que os mordomos fazem. Você não precisa se preocupar com isso. Joiabe cuidará disso, você só precisa me seguir. Você não pode continuar aqui, pode? Ladifel, você não precisa passar por esse caminho em direto. Apenas me diga que você não suporta ficar longe de mim e eu a seguirei mesmo que você entre no inferno. Os lábios de Felberta se contraíram. Ela respondeu que queria isso, mas no fundo ela sabia que o que ele dizia era verdade. Ele é irritante. Para onde diabos foi meu lindo Nux? Você tem certeza que tem uma língua fluente, não é? Acredito que Ladifel sabe mais sobre isso do que eu. Ele propositalmente olhou para seus seios firmes antes de lamber os lábios sedutoramente. Entendendo o que ele quis dizer, o rosto de Felberta corou antes de suspirar. Eu realmente sinto falta do Nux do passado. Ele era tão doce e fofo. Diferente de você agora, você é apenas uma pessoa rude. Você realmente quis dizer o que disse. Ladifel, por que você não pergunta ao seu coração e vê o que ele diz? Felberta usou seu direito de permanência em silêncio. Embora ela sentisse um pouco a falta do menino Nux, se ela pudesse escolher, ela escolheria o homem Nux a qualquer momento. Afinal, por mais cara que ela teve, sempre que ordenava que Nux fizesse alguma coisa, ela sempre se sentia como se estivesse manipulando um garotinho. Embora fosse bom, em alguma parte de sua mente, ela se sentia um pouco estranha. Nux agora, por outro lado, nos pise e a seduz por conta própria. Suas palavras divertidas são boas e seus métodos enérgicos fazem seu coração disparar. Afinal, no final das contas, ela o roubou como seu brinquedo de menino, alguém que a satisfaria sexualmente. Claro, o que Felberta não percebe é que a importância de Nux em seu coração já ultrapassou há muito o que qualquer brinquedo de menino aleatório tem. Se ela pudesse escolher entre seus amigos próximos e Nux, ela poderia não ser capaz de escolher seus amigos, mesmo que tivesse tempo suficiente para pensar. Quando os dois entraram no escritório de Fel, viram um homem de meia idade parado dentro do escritório, vestindo um terno preto. Sem perder tempo, Nux ativou o olho da descrição e as informações deste homem apareceram na sua frente. Nome: Joiabe Frey. Idade: 59. Cultivo de mana: mestre. Cultivo corporal: mortal. Ocupação: mordomo do Visconde Felberta. Raça: humano. Talento: baixo. Nível: 31. PV:
350 a 350, MP, 550 a 550, FUR, 36, AGL, 41, VIT, 35, STM, 39, INT, 55, DEV, 35. Joiab, deixe-me apresentá-lo a você, ele é Nux, ele será meu novo mordomo a partir de agora. Ao ouvir isso, Joiab franziu a testa enquanto questionava, Visconde Felberta, ele não é o B sim, ele é. Mas de agora em diante ele é meu mordomo. Joiab não pôde deixar de notar o tom defensivo que ela usou quando interrompeu no meio da frase. Que tipo de mágica esse garoto fez com ela? Ele não pôde deixar de duvidar se Nux era algum tipo de cultivador maligno que de alguma forma hipnotizou o Visconde Felberta. Se não fosse por ele não sentir nenhum grama de energia saindo de seu corpo, ele já o teria atacado. Mas Visconde, ele sabe o que deve fazer como seu mordomo? Ele questionou. Você não precisa se preocupar com isso. Então, e quanto ao cultivo dele? Como ele protegeria você se fosse tão fraco? Você sabe que um mordomo também é um guarda-costas que protege seu mestre com sua vida. Ah, sim, obrigado por me lembrar. Decidi fornecer a ele a melhor técnica de cultivo de nossa casa. Ele ainda é jovem e acredito que pode alcançar os outros. Mas Joiab queria discutir mais, mas não conseguiu encontrar nenhum argumento. Percebendo que ele estava agindo de forma estranha, Felberta pensou sobre isso e rapidamente entendeu seu dilema e sorriu. Butler Joiab, você cuida de mim desde que eu era criança. Você não precisa se preocupar, não vou tratar mal você ou sua família. Eu sei que você tem treinado seu filho para se tornar meu mordomo depois de você aposentar-se. Isso não vai mudar depois da aparição de Nux. Não estou demitindo você ou seu filho. Joiab olhou para o Visconde antes que ele tentasse evitar olhar dela, envergonhado por ter sido visto facilmente. Além disso, uma sensação de alívio tomou conta de seu corpo quando ele a ouviu e suspirou. Sim, embora eu tenha nomeado Nux como meu mordomo, ele não é exatamente meu mordomo, ele é mais um assistente. Não, espere, você é meio que meu assistente também. As palavras do Visconde não apenas confundiram Joiab, mas nem ela conseguia entender o que estava dizendo. Atrás dela, Nux bufou anteriormente quando ouviu suas palavras. TSK, qual é o sentido de encobrir? Apenas diga a ele que nós dois somos seus assistentes. A única diferença é que enquanto ele trabalha nos papéis, eu trabalho no seu corpo. Supreme Arengon System capítulo 20. Confie em mim. Depois de apresentar Nux a Joiab, o Visconde continuou seu trabalho. Porém, logo ela percebeu que sua velocidade e eficiência melhoraram um pouco. Era só um pouco, mas não podia ser escondido dos olhos do Visconde. Além disso, agora que Nux estava bem atrás dela, mesmo depois de trabalhar por muito tempo, ela não sentia aquela sensação de formigamento que a incomodava tanto. Claro, isso não significa que eles não se divertiriam durante o intervalo. O Visconde sorriu, ansioso pela hora do almoço. Por outro lado, ao vê-la trabalhando com tanta eficiência e elegância, Nux ficou profundamente impressionado. Ele ficou impressionado com a forma como ela resolveu o problema dos agricultores. Sua habilidade de tomada de decisão rápida era algo muito difícil de se ter. Ela parecia uma senhora perfeita e poderosa. E quando ele pensou em como tinha essa senhora empoderada sentada em seu colo, ele sorriu maldosamente e esperou a hora do almoço. Tudo bem, isso é o suficiente. Você pode fazer sua pausa para o almoço agora. Você tem 2 horas como você diz, Visconde. Depois de uma reverência, Joiab saiu rapidamente percebendo que Nux ainda estava lá dentro. Ele finalmente entendeu que tipo de assistente ele era. Nux não sabia o que Joiab estava pensando. Mesmo que soubesse, não se importaria. Ele apenas sorriu enquanto caminhava em direção ao Visconde Felberta, colocando as mãos nos ombros dela. Ele sorriu. Lady Fel, você deve estar cansada depois de trabalhar por tanto tempo sabendo que não precisaria perguntar o que precisava. Felberta sorriu interiormente, ansiosa para saber como ele tiraria vantagem dessa situação e faria algo obsceno. Claro, ela não se esqueceu de ajudá-lo com o roteiro e assentiu. Todo o seu corpo deve estar rígido, não é? Todo o meu corpo está muito rígido. Eu entendo, eu poderia te ajudar com uma massagem, mas acredito que isso te deixaria um pouco relaxado demais, afetando seu trabalho nas horas posteriores. Isso certamente é verdade.
Então que tal eu te ajudar com alguns alongamentos? Alongar? Sim, então Ladifel, já que estamos com pouco tempo, vamos começar o mais rápido possível. Embora ela não conseguisse entender o que ele queria, ela sentiu e depois se levantou e o deixou fazer o que ela quisesse. Tudo bem, primeiro, vamos nos livrar, quero dizer, vamos tirar seu vestido então. Sem esperar pela resposta dela, Nux tirou o vestido com rapidez e habilidade. Hoje, ela estava usando sutiã e calcinha roxos. O contraste entre sua pele branca e pura e essas roupas íntimas roxas escuras a faziam parecer realmente atraente. Droga, ela tem um corpo muito irresistível. Não importa quantas vezes ele tenha visto, ele sempre ficaria extasiado por ela. Sua figura de ampulheta perfeita que ele só conseguiu imaginar nas fantasias do passado, as mesmas estrelas de cinema e modelos não tinham um corpo como o dela. Tudo bem, agora sente-se, estique os joelhos e abra as pernas o máximo possível. Felberta fez o que ele mandou, esticou as pernas o máximo possível e embora não fosse uma linha reta, ainda estava muito perto dela. Nux ficou com a flexibilidade do corpo dela. Ele também não perdeu a oportunidade de esfregar a parte interna das coxas dela, ajudando-a a se alongar mais. Agora abaixe-se e tente tocar os dedos dos pés com a mão. Nux sussurrou enquanto apoiava as costas dela. Ela se abaixou, tensionando o alongamento em suas coxas, mas não conseguiu se concentrar nisso, já que aquele demônio ainda estava massageando a parte interna de suas coxas enquanto provocava sua irmã mais nova novamente. Tudo bem, agora faça o mesmo com o outro dedo do pé. Ignorando completamente suas frustrações, Nux continuou a tirar partido do seu corpo enquanto ajudava com seus alongamentos. Ok, agora para o próximo trecho. Ele então a sentar fez na posição japonesa clássica, a posição Seiza, e então disse a ela para empurrá-la lentamente para trás. O corpo de Felberta era muito flexível, sua cabeça quase tocava o chão nesta posição. Claro, Nux ainda apoiou a cabeça em seu colo, enquanto massageava seus seios macios e carnudos sem tirar o sutiã. Ela gemeu de alegria vendo seu rosto vermelho. Nux sentiu seu irmão mais novo se contorcer. Tudo bem, um pouco mais. Sim, é o suficiente. Respire um pouco enquanto falamos para o próximo. Ele então sentou-se e fez de quatro. Embora envergonhado, o Visconde ainda fez o que ele disse. Sorrindo, Nux instruiu: agora arqueie as costas, levante a bunda e a cabeça e fique na mesma posição até eu dizer o contrário. Nux sorriu maldosamente enquanto colocava a mão em sua bunda firme, mas suculenta, provocando-a tanto quanto queria. Ele sentiu o corpo dela se contraindo e teve certeza de que não era por causa dos alongamentos que ela estava fazendo. Felberta sentiu uma familiar sensação de formigamento dentro da irmã mais nova. A mão dele circulou sua bunda, provocando sua irmã mais nova de vez em quando. Sua boceta se contraiu de frustração. O Visconde podia sentir que estava faltando alguma coisa em sua irmã mais nova. Algo grande. Satisfeito depois de apalpá-la por um tempo, ele instruiu: tudo bem, isso deve ser suficiente. Agora para o Ni já chega. Acho que meu corpo está bem agora. Sabendo muito bem que ele só queria provocá-la, Felberto interrompeu. Seu corpo ficou gritando de frustração em apenas 10 minutos. Ela não sabia o que aconteceria se continuasse a deixá-lo fazer o que queria. Nux convidou, pensando que não poderia provocá-la mais. Embora fosse divertido, ele ainda queria pular nas nuvens junto com ela. Pensando nisso, ele brilhou enquanto questionava: tem certeza? Porque eu definitivamente posso sentir que essa sua parte é muito rígida. O corpo do Visconde estremeceu quando Nux agarrou ardentemente sua irmã mais nova. Confie em mim, eu conheço um exercício muito bom para curar essa dor. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos. 8.